Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Marta Zanella Afonso Bruno nasceu em São Paulo, capital, e cresceu no bairro Vila Carioca. Com a infância marcada pela morte prematura do pai, muitas dificuldades se seguiram e ela teve que começar a trabalhar logo muito cedo na vida. Mas Deus foi misericordioso para com essa família e as bênçãos não faltaram. Quando seu interesse por Deus passou a ser mais constante, ele usou um canal de televisão para tocar no coração dela. E por fim, ela experimentou uma virada de 180 graus em sua história. Vamos saber agora os detalhes dessa mudança de rumo em sua vida. Marta, muito obrigada porque você veio aqui. Estou muito feliz em ter mais uma vez uma mulher aqui no nosso programa. Obrigada, viu? É um prazer. Marta, na sua infância, seus pais tiveram essa preocupação, esse cuidado de dar uma educação religiosa para os filhos? Sim, a minha mãe, quando eu tinha meus 9, 10 anos, pediu para que eu fosse para a catequese, né? Fazer o catecismo e conhecer a Deus, né? Conhecer a Jesus na Igreja Católica. Antes disso, vocês tinham o costume de frequentar a igreja? Não. Não? Não. Minha mãe nunca foi na igreja. Na verdade, assim, nós nunca fomos uma família muito religiosa, né? Nós sempre queremos em Deus, mas assim, nunca buscamos dentro de uma igreja, né? A gente só queria mesmo, mais lendo a Bíblia em casa, mas assim, nunca nada na igreja. Tá. Nessa fase ali em que você participou então desses rituais ali da Igreja Católica, você se identificou, você gostou, teve alguma coisa ali que te marcou? Então, antes de eu me formar, né, antes de eu receber a primeira o catecismo, né, que seria a primeira Eucaristia, né, eu fiquei com muita vontade de tomar hóstia. Então eu queria receber aquela hóstia, mas eu não podia, né, não podia. Então eu entrei na fila escondida, sem que as madres e sem que os padres estivessem olhando, e recebi. Recebeu. Recebi. E comeu? Comi. Comi, minha irmã que estava comigo ficou brava, porque ela também estava fazendo o catecismo comigo, e ela ficou muito brava, e eu vou contar para a mãe, porque você não deveria ter feito isso. E aí a madre viu e me chamou minha irmã, e disse que eu iria carregar a cruz, depois que a igreja esvaziasse, pela igreja inteira, porque foi uma coisa errada que eu fiz, né? Eu deveria ter feito, primeiro recebido, né, a primeira comunhão, e depois ter comungado junto com todos os demais. Mas assim, foi um ato impensado, né? Foi uma coisa de criança. Olha só. E daí eu fiquei com medo de ir para a igreja. E a minha mãe ficou sabendo, aí eu fugi para casa, porque eu fiquei com muito medo da igreja, fiquei com medo das madres, né, dos padres, fiquei com medo.
E aí não fui mais. Olha só, Não quer dizer, fui. foi uma experiência que de certa forma te traumatizou naquele momento. Me traumatizou e aí a gente teve que voltar, né, para fazer a primeira comunhão e a gente recebeu a primeira comunhão, mas depois eu abandonei. Olha, mais uma coisa, Marta, é certa. Essa coisa do espiritual, ela acompanha o ser humano, porque Deus não deixa a gente em paz, né? Não. Como que foi que você voltou a se interessar pelas coisas espirituais? Como que foi essa caminhada que você teve? Então, de São Paulo, eu resolvi ir embora para Boituva, né? E eu fui assaltada em São Paulo e a minha menina estava no carro, a Camila. Isso você já na vida adulta? Isso, já na vida adulta, eu já tinha casado, a Camila tinha 3 aninhos. E aí eu fui assaltada em São Paulo. E eu fiquei traumatizada com a cidade, né? E aí eu resolvi ir embora para Boituva. E aí o Sandro, meu marido, ficou em São Paulo. Não, Marta, não é a hora de nós irmos embora. Falei, não, Sandro, nós já temos uma casa em Boituva, que era para os finais de semana. Vamos para lá é mais sossegado, a gente leva a nossa empresa para lá, começa a vida lá, e traumatizada. E ele vendo que eu estava assustada, ele falou, calma, não vamos. E aí eu fui. Fui para Boituva, depois o Sandro logo veio atrás e nós começamos a morar em Boituva. E daí eu achei que eu tinha tudo, mas me faltava algo. Olha só. Assim, nós moramos em chácara, né? Então a gente mora bem perto da natureza. E eu creio que Deus se manifesta na natureza. Sim. Então, assim, faltava algo na minha vida. E eu comecei a ajoelhar para Deus e pedir para Deus. E eu passei por alguns episódios em 2009 desagradáveis na vida. E alguma coisa fez com que eu começasse a procurar esse vazio que eu tinha. Quer dizer, você se despertou para o lado espiritual da vida. Isso. Porque pelo que eu estou entendendo, desde essa experiência religiosa, né, que você teve ali na infância, até você já se tornar mãe, parece que você levou sua vida como você bem decidiu. E aí você não frequentou igreja nenhuma nesse período? Não. Eu era devota de Nossa Senhora Aparecida. Né? Nesse período, eu só, assim, tinha olhos para Nossa Senhora Aparecida. Eu era devota. Tanto que a Camila foi batizada na igreja de Nossa Senhora Aparecida. Eu já morando em Boituva, eu batizei a Camila em São Paulo, nessa igreja querida, né? Então, eu só tinha olhos para isso. Quer dizer, a questão da religiosidade estava com você, né? Estava comigo, mas assim, de uma outra forma, né? De uma outra forma. E eu comecei a sentir falta de algo na minha vida, né? Mas é interessante isso, né, Marta? É engraçado, porque as pessoas passam por diversas fases na vida e realmente existe uma fase que, de repente, a pessoa não se sente, assim, muito dependente de Deus, não sente aquela necessidade de buscar o espiritual e, de repente, você se encontra ali se ajoelhando e buscando a Deus. E eu fui em várias denominações, né? Em várias. Eu fui numa igreja, aí eu fiquei 6 meses naquela igreja evangélica e eu não me encontrava. E aí eu fui em centro espírita e fiquei meses também indo e eu não me encontrava. O que significa esse eu não me encontrava? O que você estava querendo? Então, eu queria encontrar algo que completasse a minha vida. Eu queria algo que eu entrasse e mexesse comigo. Mas, nesse momento, eu queria algo diferente. Eu buscava uma verdade que eu não sabia para onde ia me levar. Eu nunca ouvi dizer adventista do 7º dia. Nunca conheci, nunca tinha visto. Mas eu comecei a ajoelhar. E eu ajoelhava e eu pedia para Deus, Senhor, me leve para um lugar onde eu não mude de religião. E sim, eu quero ser convertida, meu Pai. Eu quero mudar.
Eu quero aceitar a Ser sua transformada, vontade. né? Ser transformada. É. Nessa época, seu esposo percebia essa sua busca? Qual que era a reação da família? Assim, eu acordava de madrugada e começava a buscar nos canais, né? Então, eu comecei a escutar um determinado pastor, aí passei para outro pastor e fui nessa caminhada. Então, eu fiquei muitos anos assim, na televisão, né? E, Que pastores você gostava na televisão? olha, eu comecei com o Valdomiro Santiago, depois por anos, Silas Malafaia. Por anos? Anos, Silas Você Malafaia. acompanhava ele pela TV? Aham. Eu tenho muitos livros do Silas Malafaia e tenho um carinho especial por ele, né? E aí, nesse tempo, eu comecei a ajoelhar. E a Camila, como de costume, de família, ela foi fazer a primeira... Foi para o catecismo. Ah, tá. Foi para fazer a catequese, né? E aí, 3 anos. Em Boituva, eram 3 anos. Então, nós começamos a ir na missa, constantemente, todas as semanas, a participar de grupo de oração. E ali, ingressou a minha vida religiosa novamente. Na Igreja Católica? Na Igreja Católica, eu com o meu marido e os meus amigos. Ah, tá. Todos católicos, né? E as crianças todas da mesma idade. E foram 3 anos. Só que assim, eu comecei a ver que algo me faltava. Eu saía de lá, da igreja, e com todo o respeito que eu tenho até hoje, mas algo me faltava. E eu comecei a buscar mais ainda. Então, eu comecei a dobrar mais o meu joelho e pedir para Deus que agora, mais do que nunca, eu tinha que direcionar minha filha. Eu não poderia, eu me perder uma coisa, mas eu não poderia deixar minha filha sem conhecer um caminho certo. Olha, só quer dizer, essa era uma preocupação constante. Era. Tinha alguém com quem você se abria? Alguém que te aconselhava nessa fase? Nesse momento, não. Era eu e Deus. O que você acha que te estimulava? Como você interpreta isso? Olha, eu acho que foi Deus todo esse tempo, porque eu chamei na época, né, um padre para eu conversar, um padre amigo, e eu comecei a questionar algumas coisas que esses pastores mostravam, e eu comecei a questionar. E aí as respostas eram assim: filha, isso é tradição da nossa igreja, é assim, a gente aceita, a gente segue, é tradição. Você se lembra o que, por exemplo? Dos livros a mais que tem na Bíblia católica, que dos protestantes Entendi. não então tem. A resposta era a tradição. Certo, então era sempre a tradição. E aí eu comprei as 2 Bíblias e comecei a procurar. E comecei a ler e comecei a ajoelhar. Só que um dia eu peguei minha filha na igreja e eu perguntei: Camila, o que você aprendeu hoje, filha? Ela: mãe, hoje eu aprendi que se eu precisar de algo, eu posso pedir para os santos que eles me atendem mais rápido do que se eu pedir para Deus direto. Aquilo mexeu comigo. Ai. Eu já tinha lido que ninguém chega ao Pai se não for pelo Filho. Aí eu falei para ela: filha, não é bem assim, meu amor. Aí expliquei, li a Bíblia para ela. E aí o conflito na minha cabeça começou a aumentar. Ah, imagino. E aí eu comecei a cada vez mais vida. a procurar. Mas eu imagino a luta, a angústia espiritual que você passou, porque você também cumpriu esses rituais da Igreja Católica. Você Sempre. estava indo à igreja, voltou agora, né, como você disse, ficou anos ali. E agora sua filha aprendendo uma coisa que foi você que disse para ela ir, para ela aprender, e agora você tem que dizer para ela: não é bem assim, filha. E as amigas todas, e os meus amigos todos, então a minha família inteira, tudo da mesma denominação, todos católicos. E aí eu falei: não, eu vou ter que decidir. Eu vou ter que decidir. E aí eu comecei a orar. E num sábado, eu acabei de assistir o pastor Silas Malafaia, num sábado, que o programa dele acho que era do 12h à 1h.
E acabando o programa, eu fiquei com aquele desejo, eu quero ouvir mais, eu Olha preciso só. de mais. E aí eu coloquei no canal e eu escutei o pastor Ivan Saraiva. Aleatoriamente, assim. Do nada, coloquei, escutei o pastor Ivan Saraiva. Na TV Novo Tempo. Na TV Novo Tempo. E aí ele dizia assim, ele estava fazendo uma pregação e nesse tempo ele dizia que não era para a gente acreditar no que ele falava, ou que algum outro pastor falava, ou que algum padre falasse, que a gente deveria acreditar no que estava na Bíblia. Olha só. A Bíblia teria que ser a nossa luz. E dali eu corri, Gente. anotei aquele canal, falei, eu não posso perder mais esse canal. E comecei direto a escutar o Novo Tempo, em especial o pastor Ivan Saraiva. Pensa, mas aquilo era um desafio para você. Era um desafio. Porque justamente você estava passando uma situação onde sua filha estava sendo catequizada e agora você ouve um pastor dizendo, não acredite no que os homens falam, vá pesquisar, vá buscar. E eu fui. E aí comecei a ouvir mais e conhecer mais o canal Novo Tempo. E eu comecei a me apaixonar por tudo que eles estavam ensinando. E aí, mais do que nunca, eu tinha que tomar uma decisão. E nesse meio tempo, cheguei uma outra quarta-feira da igreja, busquei a Camila na catequese, sentei no sofá e liguei a Novo Tempo. Lá estava falando o Luiz Gonçalves. E eu coloquei a malinha da Camila, da catequese, na sala de jantar. E a minha sala de estar é bem próximo. E ali fiquei escutando. E aí, numa pregação, ele disse assim, se você tem um filho, se você tem uma filha estudando, ele contou a história dele, que ele também era católico. Aí ele começou a explicar algumas coisas. E aí ele disse, se você tiver a oportunidade de ter o catecismo, pegue o catecismo e abra comigo na Bíblia em Êxodo 20. E aí eu fiz comigo. Tava ali, né? Tava na sua mão. Tava atrás. É comigo. Vai, pega lá, eu espero. Eu espero, ele falava. E aí eu fui. Eu peguei o catecismo dela e peguei Êxodo 20. Agora você procura o 4º mandamento. Gente. E procura no catecismo. E aquele dia, eu tomei um choque. Eu fiquei pasma. Eu corri com aquela Bíblia, com aquele catecismo, falei, Sandro, dá uma olhada. Seu Sandro. esposo. Meu esposo, Sandro, ele estava no galpão mexendo nos carros de corrida dele. Sandro, dá uma olhada nisso, Sandro, você precisa ver comigo o que eu acabei de descobrir. Eu venho pedindo para Deus e olha o que eu acabei de descobrir. Aí ele pegou, o que foi? Aí eu vi. É muito emocionante, né? Esse momento dessa busca, uma vida inteira querendo se encontrar, querendo ter uma experiência espiritual e de uma forma tão inusitada, né? Imagina você assistindo um programa de TV, tinha um catecismo à sua mão. A minha mão. Imagina, e o que você viu ali? Ali eu vi o dia de guarda mudado. Ali eu vi que o que eu estava ensinando para minha filha estava errado. Gente, olha, é um choque, né? Você ter que se confrontar e agora ter que tomar uma decisão, porque quando a gente cai na real, fala, puxa, eu tenho que tomar uma decisão agora. Como foi que você, Marta, teve essa coragem de realmente se entregar a Deus e falar, Senhor, eu quero a partir de hoje guardar o que eu tenho lido aqui na palavra, e aí a partir dali teve sua vida transformada em 180 graus? Foi em 2013, depois de uns 5 finais de semana, depois que aconteceu esse programa com o Luiz Gonçalves, eu clamei,
Falei, Senhor, agora é eu e o Senhor. Me mostra. Me fala, que rumo que eu vou tomar na minha vida? E aí eu fui na missa. Eu fui na missa, a última missa que eu participei. Eu entrei na missa orando e eu pedindo a Deus. E eu sentei no mesmo lugar que eu sempre sentei. Eu, minha filha e meu marido. E como de costume, naquela missa entrou uma santa e era costume da gente aplaudir. E naquele momento eu não quis aplaudir. Naquele momento a gente ficou em reverência, todos levantados. Eu não conseguia aplaudir. E aí eu olhei para o meu marido e eu fiz, Sandro, isso está errado. Não dá mais, isso está errado. E nesse momento a Camila desmaiou. Olha Do só. nada, ela desmaiou no meio da igreja, lotada. Ela desmaiou. E aí eu tinha uma amiga minha, Sandra, ela ajudou o Sandro, eu, a Sandra, a gente correu para o hospital, né? E lá a Camila ficou em observação e o médico falou, olha, ou foi uma queda de pressão, alguma coisa aconteceu, mas ela não tem nada. Volta para casa, fica em observação, qualquer coisa vocês voltem. E foi aquele ponto, foi o ponto da virada. Aquilo ali foi o momento em que você falou, a partir de hoje minha decisão está tomada. Em dezembro de 2013 foi quando ela estava se formando. Então ela tinha que decidir, ou ela ia receber a primeira comunhão, ou ela não iria mais receber. E eu falei para ela, filha, é difícil para mim, mas a partir de janeiro de 2014, eu não vou mais na igreja católica, filha. Mãe, você vai aonde? Filha, eu vou onde Deus me mandar. Mas, se você quiser, filha, continuar indo, eu te acompanho. Como mãe, né? Eu te acompanho nas missas que você quiser e na igreja que você quiser, filha. Mas eu não posso ir mais. O sinal que eu pedi para Deus eu recebi. Que bonito isso. A filha vendo que a mãe estava passando por uma experiência de fé, não é? Qual foi a reação dela? Ela fez, mãe, eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu falei, filha, saiba que eu te apoio, tá? Eu te apoio na sua decisão. E ela fez para mim, eu quero pensar. Tá bom, filha, então você pense. Mas a sua decisão estava tomada. Estava tomada. Que coisa linda. Aí, em janeiro de 2014, de novo, escutando o pastor Ivan Saraiva, ele fez para mim, eu falo para mim, entre no site encontreumaigreja.com, diga que você é uma convidada do Ivan Saraiva, vá conhecer uma igreja adventista. E uma igreja adventista, eu acho que eu vou. E aí eu fui conhecer uma igreja adventista. E chegou lá e falou o quê? Falei, olha, eu sou convidada do Ivan Saraiva. Eu vim conhecer porque eu sou convidada do Ivan Saraiva. E lá, a gente foi recebido na igreja de Boituva com muito carinho. Ai, que legal isso. E lá eles nos abraçaram Que e a lindo. gente... nós fomos recebidos muito bem. Só que o meu marido testando o carro, né, de corrida, que ele faz bastante carro de corrida, ele testando o carro, ele conheceu, ele viu na estrada o símbolo da Novo Tempo. Ele viu um símbolo grande da Novo Tempo, na cidade de Tatuí. E aí ele fez assim, eu conheci a igreja adventista num sábado, e no meio da semana ele passou em frente desse símbolo Novo Tempo. Ele, Marta, o que será? Engraçado, é bem atrás da nossa casa. Olha. O que será esse símbolo da Novo Tempo? E eu, tudo de bom a Novo Tempo, falei, vamos ver. Então, em vez de ir para a igreja de Boituva, fui conhecer e ver o que era aquele símbolo da Novo Tempo.
E quando a gente chegou lá, era uma igreja que estavam construindo. Olha, atrás da sua casa. Atrás da minha casa, ao lado da CPB. Pensa bem. Não é? É Deus guiando, né? E aí, lá, eu fui recepcionada. Lá, assim... Se encontrou em casa. Entrei e falei assim, é aqui. Que lindo isso, é bonito isso. Sabe que é como a história de um peregrino que vai, que está sedento, que está perdido, que está tentando encontrar o caminho e de repente, cheguei. Agora tenho água fresca, posso me sentar à mesa, é bonito isso, né? Que lindo, Marta. Eu agradeço muito você ter essa disponibilidade de dividir com a gente essa linda história que você tem. Vamos lá para o nosso momento aqui das perguntinhas? Vamos. Felicidade. Deus no coração. Um sentimento constante. Querer crescer espiritualmente. Uma dica. A Bíblia, leiam a Bíblia. Casamento. Tudo de bom. Um sonho. Ir para o céu com a minha filha, com meu marido e com todas as pessoas que eu amo. Seu abraço especial de hoje vai para quem? Vai para minha mãe. E um versículo da Bíblia que te acompanha? João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que coisa linda, olha, realmente eu me sinto abençoada com esse seu testemunho. Mais uma vez agradeço, que Deus continue te usando, que essa sua felicidade transborde para abençoar muitas outras pessoas. Obrigada, viu? Obrigada. E a gente termina aqui o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por esse testemunho tão lindo. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até o próximo programa.